Alô, amado ouvinte da Rádio Canção Nova, começa para você mais um programa Espiritualidade Cristã. Irmão, profecia do domingo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Hoje nós vamos meditar Lucas 5, versículo de 1 a 11. Interessante o seguinte, essa passagem é uma passagem muito famosa, é o momento em que Jesus Cristo ele chama os 4 primeiros apóstolos, que era Pedro, André, Tiago e João. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João também eram irmãos, filhos de Zebedeu. Os 4 eram sócios de uma empreitada chamada barco de pesca. Tá? Jesus estava no lago de Genezaré, a multidão o comprimia, ele pegou o barco de Pedro, sentou, começou a pregar, pregou, falou para Pedro, Pedro, vai para águas mais profundas e pesca. Pedro falou assim, olha, nós ficamos a noite inteira pescando e não deu peixe, mas em atenção à tua palavra nós vamos pescar. Tá bom, foi pescar. Quando eles pescaram, foram tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. E eu achei uma coisa interessante no versículo 7. Então Pedro, versículo 7 do capítulo 5 de Lucas. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundar. Depois eu vou no depois, mas agora eu vou falar para vocês o seguinte dessa passagem. Essa passagem, Jesus, Lucas desejou que essa passagem ficasse no Evangelho, dos outros vindo ajudar Pedro e os outros serem beneficiados com a pesca de Pedro. Porque encheu o barco deles também, que a palavra, eu acabei de ler, a palavra falou que eles encheram os 2 barcos. Por que Deus permitiu e quis que essa passagem ficasse no Evangelho, cravada ali como uma passagem de inspiração divina? Para dizer para nós que Jesus Cristo, ele funda uma igreja que é uma comunidade de homens e pessoas. Não existe salvação em Jesus sem a igreja. Como Santo Agostinho dizia, né? Fora da igreja não existe salvação. É a mesma coisa, isso significa o quê? Jesus não salva sem a igreja. Não existe pessoas que caminham com Cristo, mas não caminham com a igreja. O que é a igreja? Comunhão. Na igreja sempre vai... E isso é igreja. O que é igreja? Sou eu que bebo a graça de um outro, a graça de Deus que está num outro. Então, esse sentido de Pedro chamar um outro barco, outras pessoas, e outras pessoas irem até Pedro, e Pedro, que representa a igreja, passar uma parte dos peixes, que às vezes estavam se arrebentando, para esse barco desse outro, significa o quê? Significa que esse outro fez comunhão com Pedro e bebeu da graça de Pedro. Quando Cristo... E isso já era a prefiguração da igreja muito claro. O que Jesus Cristo está dizendo? Olha, eu tenho a economia, eu tenho a graça plena de Deus. Então eu passo para a igreja, eu distribuo para a igreja distribuir essa graça. Por exemplo, sacramentos. Sacramentos é essa a realidade desse segundo barco. Eu vou na igreja, bebo a graça que o barco de Cristo passou para a igreja, através sobretudo dos ministros ordenados, diácono, padre e bispo. Então é onde, é como se Cristo tivesse uma poupança no banco cheia de graça, uma economia. Cristo era pleno de graça, então ele tinha uma economia. Ele passa essa economia da salvação para a igreja. Pedro estava numa economia. O que é economia? Eu juntei uns bens e eu tenho uma economia. Isso é o sentido de economia. Eu juntei vários bens. Pedro tinha um monte de bem. Peixe, que não estava cabendo no barco dele. Então ele chama o outro barco para doar essa economia também para o outro barco. Quando então a teologia e o catecismo da igreja fala sobre a economia da salvação, agora você vai entender que Cristo é cheio da graça, como Maria, não como Maria, Cristo é pleno de graça porque ele é Deus, Maria é cheia de graça. Então, Cristo ele passa essa graça, essa economia da salvação, essa economia de graça à igreja. E a igreja repassa aos seus fiéis. Se você é aquela pessoa que perambula de igreja em igreja, eu falo igreja evangélica para lá, igreja... e chega um ponto que você caiu na lágrima de muita gente na internet dizendo assim, nós caminhamos com Cristo sem igreja, porque a igreja atrapalha. Eu digo para você, você está fora da graça de Jesus Cristo.
Que a graça de Jesus Cristo é a graça da comunhão, onde eu dou a graça para um e esse um vai distribuindo para os outros. Quer ver um outro detalhe que é forte nessa passagem aí, desse segundo barco? É a graça da indulgência. Indulgência parcial plenária. Cristo, ele deu a economia da salvação, ou seja, ele deu a graça para a igreja. A igreja distribui como tem que ser distribuído. A graça da salvação, por exemplo, além do sacramento que é a maior, uma delas é a indulgência. A igreja tem essa autoridade de passar a graça, que a indulgência é a libertação, ou a remissão, ou mais a purgação das penas temporais. Ou também penas atemporais, que são as penas daqueles que morreram. Ou seja, nós pecamos e nós temos uma mancha de pecado em nós. Para entrar direto no céu, você não pode entrar nem com essa mancha, que a igreja chama de pena, tá? Que Cristo aqui no Evangelho e toda a Sagrada Escritura tem muitas partes que realmente aqueles que morrem, falam que aqueles que morrem ainda vai passar por uma purificação da pena. Pra você entender, na parte espiritual entre pecado e pena é a mesma coisa de você, por exemplo, derramar vinho na sua roupa branca ou suco de uva na sua roupa branca. Quando você derrama suco de uva ou manga, sua mãe grita, isso mancha! Tem coisa que mancha, tem coisa que mancha. Isso mancha! Eu acho que hoje os sucos modernos tinham que vir assim, ó, isso não mancha, pode derrubar. Tá? Mas mãe assim, isso mancha! Aí o que a mãe faz? Tira a roupa rápido, joga no tanque, que eu vou pôr leite, vinagre, aí mancha mais, né? Mas leite, vinagre, vou pôr tudo, a soda cáustica, eu vou pôr tudo eu jogo ali, até vim de novo para limpar. A mãe inventa essas coisas, essas receitas. Mas veja bem, o vinho já não está mais ali na roupa, tá? O corante, a tinta, mas não tem mais vinho. O que é o pecado e pena? Quando você vai no padre confessar, o padre te absolve do pecado, é como se você tirasse o vinho. Mas fica o shoyu, no caso, né? O shoyu também é um líquido que mancha muito. Não tem mais shoyu, não tem mais vinho, só que tem a mancha, que precisa ser o quê? Alvejada, lavada, jogar esse tanto de produtos que as mães inventam, justamente, e deixar de molho. Quando a gente peca e vai para o confessionário, pecado é apagado. Só que essa mancha fica, que é a chamada pena. A indulgência, Deus deu a graça para a igreja distribuir essa salvação. A indulgência aqui na terra, que são vários tipos de atos, ela limpa essa pena. Se você morre, vai direto para o céu. Não, aí que tá, né? Não passa pelo purgatório. Purgatório, o que é o purgatório? O purgatório já é o céu, mas só que é a entradinha do céu. Lembra no Covid? Muitas pessoas compravam aqui esse tapete, jogava água sanitária, jogava um monte de coisa nos tapetes, que as pessoas para entrar dentro de casa, elas batiam o pé no tapete, se purificava e entrava. O purgatório é esse tapete, esse é o pendre, onde as pessoas vão alvejar a alma para entrar bem purinha no céu. Entendeu? Então isso é muito importante você saber, que a partir dessa passagem, Deus aqui, ele prefigura a igreja nesses dois barcos. Deus abençoe.